Araninha. Quando você pensa em um veículo todo-terreno, pode imaginar um tanque gigante, um buggy de dunas ou um caminhão monstro beberrão de combustível. Mas vamos começar o vídeo de hoje com um veículo que leva o nome de um aracnídeo, o Swing Car E-Spider. À primeira vista, o E-Spider pode parecer um simples kart, mas o veículo tem uma característica incrivelmente única. Ele tem braços. O E-Spider não pode fazer malabarismos, mas as rodas do veículo ficam nas extremidades desses longos braços articulados de suspensão. Cada um deles tem um motor elétrico dedicado, permitindo que cada roda se mova independentemente, e como os braços são montados acima do centro de massa do condutor, torna mais fácil para cada roda permanecer constantemente em contato com o solo. Isso significa que quando o veículo encontra um solavanco ou uma colina, as rodas passam suavemente por cima, enquanto o condutor na cabine se mantém razoavelmente nivelado. Essa tecnologia futurista leva o off-road a um patamar totalmente novo, permitindo que o veículo enfrente rochas e colinas sem ficar preso. Infelizmente, o Spider tem uma velocidade máxima de 29 km por hora e ainda não é legal para usar nas estradas, sendo necessário conduzir o veículo de $15 mil apenas em terrenos particulares. Apesar disso, o Spider é um dos veículos off-road mais inventivos do mercado, e embora essa aranha não possa lançar teias, ainda é super divertida de dirigir. Chainlink. O E-Spider é bem incrível, mas é meio pequeno, então a gente vai passar para o seu primo maior e mais robusto, o Chainlink 4x4. O Chainlink é o projeto apaixonado de Cameron Carlson, um engenheiro que literalmente construiu o veículo no seu próprio quintal. O Chainlink tem um design semelhante ao do E-Spider. Cada roda fica em um braço que pode se mover independentemente acima ou abaixo do chassi do carro. Essa suspensão única permite que o condutor enfrente pedras e montanhas, já que as rodas se esticam até 2 metros do carro, se contorcendo para manter a cabine nivelada. Mesmo que o carro capote, o condutor pode usar um conjunto de alavancas para controlar manualmente a suspensão, movendo fisicamente as rodas para encontrar uma superfície, colocando os pneus de alta aderência contra uma rocha e acelerando para corrigir o veículo. Essa criação caseira é super extrema, e mesmo que tenha um nome de rapper dos anos 90, o Chainlink é sensacional. Veículos cacarecos. Vamos sair da incrível peça de engenharia caseira de Cameron e passar para alguns veículos todo-terreno de quintal que parecem um pouco menos arrumados. Esse grupo de amigos na Rússia conseguiu criar o tanque menos resistente do mundo, colocando um velho Lada Samara em cima de 2 esteiras. Você pode estar pensando por que diabos eles fariam isso. Bem, o veículo pode parecer que está um quebra-mola de um colapso total, mas tem um método por trás dessa loucura. As esteiras têm mais contato com o solo do que pneus regulares, distribuindo o peso do veículo por uma área maior. Essa área maior impede que os veículos afundem e fiquem presos em terrenos macios como lama ou neve. Essa tecnologia é uma necessidade para veículos pesados como tanques, mas também funciona em carros menores como o Lada. Como resultado, quando esses Frankensteins russos são levados para a neve, eles conseguem ganhar alguma velocidade e fazer curvas bem acentuadas. Alguns off-roaders americanos fizeram experimentos semelhantes, anexando esteiras às suas caminhonetes. Caminhonetes já são boas para off-road, mas as esteiras elevaram isso a outro nível, permitindo que essa Dodge Ram personalizada atravessasse poças de lama e áreas alagadas profundas. As esteiras conseguem tração até mesmo em água com profundidades surpreendentes, e os donos elevam suas caminhonetes bem acima das esteiras para manter o chassi seco. Isso garante que o ar possa sempre passar pelo motor para alimentar o combustível, enquanto também mantém o chassi um pouco mais limpo. Embora honestamente eu duvido que limpeza seja uma prioridade para esses motoristas amantes de lama. Dirigindo com 4 pernas. A maioria dos veículos todo-terreno é construída para ser muito barulhenta e lameada, ou seja, pura diversão. Mas esse próximo conceito de veículo da Hyundai tem um propósito mais altruístico: responder a desastres naturais. De acordo com a Hyundai, as primeiras 72 horas após um desastre natural são as mais cruciais para salvar vidas, mas os primeiros socorristas muitas vezes são obrigados a navegar por prédios desabados e escombros antes de poderem chegar a qualquer sobrevivente. Infelizmente, a maioria dos veículos todo-terreno
terreno na verdade não consegue ir a todos os lugares, e obstáculos normalmente forçam os socorristas a ir a pé. A Hyundai tentou resolver esse problema desenvolvendo um carro com pernas, de uma maneira ainda mais literal do que os carros que a gente viu antes. O Hyundai Elevate possui 4 pernas inspiradas nas pernas articuladas de gafanhotos, permitindo que o carro suba escadas, ande na ponta dos pés sobre rochas e salte sobre lacunas. Esses carros podem saltar até uma área de desastre, capazes de subir muros e atravessar buracos de 1,5 metro, com os primeiros socorristas conseguindo chegar aos sobreviventes muito mais rápido. Depois de coletarem os pacientes, o carro pode mudar para um modo de direção normal e se dirigir rapidamente a um hospital. No momento, o Elevate ainda é apenas um conceito, mas a Hyundai está fazendo grandes avanços para tornar o veículo uma realidade completa no futuro próximo. De fato, o futuro do off-road pode parecer totalmente diferente, com novos carros e caminhões conceituais aparecendo na internet todo dia. Em 2017, alguns internautas afirmaram que o exército dos Estados Unidos pagou $1 bilhão para desenvolver a tecnologia responsável por esse caminhão militar com uma roda esférica gigante. Por mais legal que pareça, na verdade o veículo é uma peça de arte conceitual da artista digital Camille Kuo, que foi envolvida em desinformação viral. Dito isso, rodas esféricas como essas poderiam se tornar uma realidade em um futuro próximo. Lá em 2012, um grupo de estudantes de engenharia da Universidade de San José criou essa moto futurista com um sistema de condução esférico. O veículo protótipo é capaz de dirigir com essas rodas esféricas, graças a 6 motores no chassi, que se movem em qualquer direção sem precisar virar. Mas as esferas suaves certamente precisam de algum desenho para atender aos requisitos de aderência do off-road. Portanto, é seguro dizer que a tecnologia tem um longo caminho a percorrer antes que caminhões como os de Camille Kuo transformem as guerras em algo esférico. Entrando em parafuso. A ideia de um caminhão com rodas esféricas pode parecer um pouco exagerada, mas existem rodas ainda mais malucas no mundo do off-road. Veículos impulsionados por parafusos são veículos todo-terreno anfíbios, que ficam em cima de 2 parafusos gigantes que os empurram para frente, puxando contra lama ou água. O primeiro veículo impulsionado por parafusos foi construído em 1907 por James e Ira Peavy no estado do Maine, nos Estados Unidos. Um esforço para criar um veículo que pudesse facilmente atravessar a neve profunda, alcançando áreas onde cavalos não conseguiam chegar. O veículo resultante superou em muito esse propósito original. Os engenheiros descobriram mais tarde que os veículos impulsionados por parafusos poderiam atravessar quase qualquer coisa, inclusive água. Na maioria dos casos, se você dirigir o seu carro para um lago, vai ter que fazer uma ligação em pânico para sua companhia de seguros. Mas os parafusos de um veículo como esse podem agir como hélices, empurrando a água para trás e gerando uma força para frente no veículo, permitindo a locomoção na água. Isso só funciona se o veículo for leve e os parafusos forem ocos e, portanto, flutuantes. Mas se um veículo impulsionado por parafusos for leve o suficiente para flutuar, ele pode cortar a água assim como um barco. Então, se veículos impulsionados por parafusos são tão versáteis, por que eles não são mais comumente usados? Bem, esses veículos têm um defeito fatal: a sua velocidade. Veículos impulsionados por parafusos podem viajar a impressionantes 48 km na neve profunda e em terrenos pantanosos, mas eles são bem mais lentos em terreno sólido, atingindo apenas 6 km por hora antes de ficarem presos com os parafusos girando sem rumo. Mas para sua utilidade muito específica, especialmente na neve, essas pequenas e excêntricas curiosidades de rodas malucas ainda são incrivelmente úteis para se ter por perto. Esteiras triangulares. Dizem que tentar reinventar a roda é uma tarefa sem sentido, mas nos anos 1950, um homem chamado James A. Cuthbertson conseguiu fazer isso com sucesso, trocando as rodas do seu Land Rover por 4 triângulos gigantes. Dirigir sobre triângulos pode não parecer um passeio confortável, mas essas rodas triangulares são na verdade versões das esteiras de tanque que a gente viu antes. Essas esteiras deram ao Land Rover de Cuthbertson as capacidades todo-terreno de um tanque, distribuindo o peso do veículo por uma área de superfície maior. Cuthbertson originalmente criou o sistema para dirigir pelas colinas e pântanos do interior da Escócia, mas não demorou muito para que o exército britânico decidisse testar os veículos dele. Como um tanque, o carro de Cuthbertson poderia facilmente atravessar um campo de batalha lamacento, sendo muito mais leve do que os seus equivalentes fortemente blindados, o que reduzia a probabilidade de acionar minas antitanque inimigas. Isso permitiu que o exército britânico atravessasse o campo de batalha, identificasse as minas antitanque e as explodisse a uma distância segura, permitindo
permitindo que tanques e outros veículos pesados os seguissem sem problemas. Em dado momento, os militares desenvolveram seus próprios veículos para a tarefa, e hoje os poucos modelos remanescentes de Cuthbertson podem ser encontrados entre colecionadores, rasgando as estradas rurais no interior britânico. Trem insano. Não tem nada mais relaxante do que fazer uma longa viagem pelo campo, mas esse próximo veículo leva esse relaxamento a outro nível, permitindo que os motoristas façam off-road num verdadeiro trem a vapor. O veículo foi projetado em 1901, quando um ferreiro chamado Alvin Orlando Lombard tentou desenvolver uma nova maneira de transportar toras, diferente de usar cavalos e carroças, sem precisar ficar restrito a um caminho fixo de trilhos de ferrovia. A solução de Alvin foi pegar um trem a vapor e acoplar um sistema de esteiras na parte traseira, que nem as esteiras usadas em tanques, e um conjunto de esquis ou rodas gigantes na parte da frente. A invenção de Alvin foi, na verdade, o primeiro exemplo comercialmente bem sucedido do que conhecemos hoje por lagarta, abrindo caminho para metade dos veículos todo-terreno que exploramos nesse vídeo. Depois de muita tentativa e erro, o transportador de toras fora dos trilhos que Alvin eventualmente criou conseguiu facilmente cortar caminho por trilhas geladas, que antes eram inacessíveis para cavalos e carroças. Obviamente, como já vimos, hoje em dia podemos navegar por terrenos difíceis sem um sistema de energia a vapor desajeitado, mas se eu quisesse transportar toras com estilo, ainda escolheria essa invenção do Alvin. Ferret Mobile. Vamos passar de um antigo veículo todo-terreno para um veículo mais moderno, nomeado como Toyo Tires Ferret. Esse veículo pode não se alimentar de pequenos roedores, mas considerando o significado do seu nome em inglês, ele não é muito diferente do seu homólogo mamífero, o furão, sendo capaz de cavar na terra e lançar-se no ar. O veículo único foi construído em 2016, quando a equipe da Toyo decidiu criar um vídeo promocional que comprovasse que seus pneus todo-terreno eram os melhores do mercado. A equipe decidiu customizar um carro blindado Ferret de 1959, um veículo de reconhecimento usado pelo exército britânico. Eles equiparam o carro com um motor V8, um chassi melhorado e, é claro, 6 pneus todo-terreno Toyo para aderência, estabilidade e suporte. Eles até trocaram a metralhadora leve do Ferret por um lançador de gancho, permitindo que o motorista puxasse o veículo de um buraco se ficasse preso. Com pneus que, de acordo com o vídeo, provavelmente poderiam absorver o impacto de um soco do Saitama, é justo dizer que esse furão é consideravelmente mais feroz do que o seu homônimo peludo. U-Hack. Se você achou que o Toyo Ferret parecia pronto para o combate, espera até ver esse próximo veículo todo-terreno que está sendo testado pelo exército dos Estados Unidos. O conector anfíbio ultra pesado, ou U-Hack, está sendo desenvolvido como uma embarcação anfíbia para pouso em praias, projetada para transportar soldados, equipamentos e veículos de navios grandes para a terra. O veículo pesa cerca de 38 toneladas, mas cada uma das suas esteiras é composta por blocos densos e cheios de espuma, que são suficientemente flutuantes para boiar e robustos o suficiente para transportar o gigantesco veículo sobre concreto, pântanos e muros de até 3 metros de altura. A versão de teste atual do veículo tem 12,80 de comprimento e 7,90 de largura, mas o exército declarou que a versão final poderia ser até 2 vezes o tamanho desse protótipo. Para colocar isso em perspectiva, o U-Hack de 25 metros de comprimento seria aproximadamente do mesmo tamanho de um prédio de 8 andares, viajando a uma velocidade máxima de 38 km por hora. Acho que é melhor se render, hein? Não tem como combater esse negócio. Trens todo-terreno. O U-Hack é bem grande, mas sempre há um peixe maior no mar. E esse próximo veículo todo-terreno faz o tanque marinho parecer mais um carro de controle remoto. O TC-497 se parece um pouco com um trem que foi retirado dos trilhos, mas nesse caso não envolve energia a vapor. É só um caminhãozinho de 174 metros de comprimento que se ergue a mais de 9 metros de altura. O caminhão é uma incrível peça de engenharia, e as origens dele têm raízes em uma história ainda mais legal. Em 1954, em meio à tensão da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam genuinamente preocupados com uma invasão em grande escala da Rússia. Então eles se uniram ao Canadá para construir algumas estações de radar no coração da natureza selvagem canadense. Um sistema de alerta precoce que poderia identificar aviões russos muito antes deles chegarem aos Estados Unidos. Essas estações de radar seriam construídas a cerca de 322 quilômetros ao norte do Círculo Ártico, exigindo do governo o transporte de uma enorme quantidade de equipamentos para uma das regiões mais inóspitas da Terra.
eles conseguiram realizar essa tarefa desenvolvendo uma série de trens todo-terreno, veículos compostos por vários reboques gigantes com rodas gigantes para combinar, liderados por uma enorme cabine que poderia percorrer quase qualquer terreno. Depois de anos de desenvolvimento, o trem todo-terreno mais longo construído foi o TC-497, um tipo de veículo que se estendia por até 174 metros de comprimento, com cada variação suportando 12 vagões individuais atrás da cabine de 9 metros. Ao contrário de um trem comum, a cabine não precisava fazer todo o trabalho. Cada um desses vagões tinha sua própria fonte de energia, conectados a 4 motores de 1170 cavalos de potência intermitentemente colocados ao longo do trem, permitindo que o gigantesco veículo funcionasse com tração nas 54 rodas. Se isso já não fosse impressionante o suficiente, o trem foi tecnicamente projetado para aceitar um número infinito de vagões, desde que mais vagões de combustível e motores fossem intermitentemente colocados na sequência, o que significa que o veículo poderia teoricamente se estender infinitamente. Essa tecnologia permitiu aos Estados Unidos transportar seus equipamentos diretamente para o Ártico, embora hoje o papel do trem todo-terreno tenha sido em grande parte substituído por helicópteros de carga mais rápidos e eficientes. Apesar disso, o comprimento máximo ilimitado do TC-497 significa que ele tem o potencial de ser o maior veículo terrestre já criado, sendo sem dúvida uma das coisas mais legais a surgir da Guerra Fria, depois do Rock 4, claro. Ripsaw. Veículos como o TC-497 e o U-Hack são bem incríveis, e quando se trata de subir colinas, passar por cima de carros e explodir coisas, veículos militares geralmente são os melhores dos melhores. Dito isso, eles não são exatamente luxuosos. Esses veículos militares costumam ser bem apertados e nem sempre estilosos, mas a equipe da Howe & Howe Technologies está tentando mudar isso, com o lançamento do Ripsaw EV2, um veículo blindado totalmente elétrico que é comercializado como um tanque de luxo para civis. O Ripsaw pode não ser capaz de atirar nos inimigos, mas pode superá-los em velocidade. O veículo de 4,5 toneladas tem uma velocidade máxima de 97 km por hora, tornando o veículo de 2 esteiras mais rápido do mundo quando foi lançado em 2016. Toda essa potência fica clara quando o Ripsaw enfrenta lama, areia e neve, pulando facilmente sobre encostas íngremes e montanhas com extrema velocidade. O Ripsaw EV2 foi amplamente popular em seu lançamento, e em 2021 a Howe & Howe lançou o Ripsaw F4, um segundo tanque civil com 4 assentos, 2 a mais do que o EV2, e que pode circular a 89 km por hora. No geral, os Ripsaws da Howe & Howe dão aos civis a oportunidade de ter o seu próprio tanque, por algo entre 200 e 400 mil dólares, claro. E embora eles não venham com champanhe, motorista particular e TV de tela plana dos veículos de luxo comuns, será que uma limusine ia conseguir atravessar lama grossa com tanto estilo que nem esse cara aqui? Eu acho que não. Tamanho família. Se os 4 assentos do Ripsaw F4 não são suficientes para você, não se preocupe. O Torsus Praetorian foi feito para você. Esse ônibus de luxo para todo o terreno de 8 metros vem equipado com uma TV, uma máquina de café, uma geladeira e ar-condicionado. O Praetorian é digno de um rei, mas não se engane. O veículo ainda é incrível fora das estradas, projetado para dirigir em riachos lamacentos e montanhas, e não em Beverly Hills. O ônibus é capaz de dirigir por lama, neve e água rasa, e a sua poderosa transmissão 4x4 permite que o veículo suba facilmente colinas com inclinação de até 65%. O ônibus também pode dirigir em condições adversas, enfrentando os desertos mais quentes e as montanhas mais frias com facilidade. Seu ar-condicionado é tão potente que consegue reduzir a temperatura dentro do ônibus de 60 graus Celsius para 20 em apenas 15 minutos. Da mesma forma, o sistema de aquecimento e isolamento pode aquecer o ônibus acima de 20 graus, quando a temperatura externa está em apenas menos 10. Isso permite que ele transporte pessoas e equipamentos pelos ambientes mais extremos do mundo com conforto. O veículo é amplamente usado por empresas que trabalham em mineração, silvicultura e resposta a emergências. Tudo isso vai custar entre 170 e 330 mil dólares, dependendo das escolhas de personalização, mas há uma variação de ônibus escolar do veículo, que tem 35 assentos. Então, se 34 de vocês tiverem 5 mil dólares cada um para gastar, dá pra gente comprar junto e fazer a maior viagem de estrada de todos os tempos. Rolly Gun.
Não tem nada mais frustrante do que um pneu furado na vida do motorista, mas pneus vazios nem sempre são algo ruim. Em 1951, um inventor chamado William Albee descobriu que eles podem ter um propósito muito útil. William é o inventor do Rolligon, um pneu gigante de baixa pressão, perfeito para todo o terreno. Quando o pneu relativamente murcho encontra um obstáculo, ele absorve o impacto na borracha, permitindo que o veículo basicamente passe por solavancos e obstáculos em vez de empurrá-los de maneira desajeitada. Os pneus são feitos de uma combinação híbrida de nylon e borracha, uma forte mistura de materiais que impede que os Rolligons se rasguem e estourem, enquanto operam com cerca de 1/7 da pressão dos pneus comuns de carro. O tamanho dos pneus também significa que o peso do veículo é distribuído por uma grande área de superfície, exercendo menos pressão no chão. Isso permite que os veículos dirijam em superfícies macias, como areia e cascalho solto, e também permite que caminhões gigantes e pesados passem por cima de pessoas sem machucá-las, já que o seu peso esmagador é distribuído pelo solo. Hoje, os Rolligons são em sua maioria usados na indústria de petróleo no Canadá e no Alasca. Os pneus são perfeitos para dirigir pela tundra ártica, permitindo que as empresas de petróleo transportem equipamentos através da natureza selvagem, e claro, dando uma massageada aí nas costas dos operadores quando eles estiverem estressados. O hamster. Agora a gente vai passar de Golias para Davi, trocando aquelas rodas gigantes e largas por um veículo um pouco menor, o Komiak. A palavra russa Komiak se traduz literalmente como hamster, mas você não vai pegar esse veículo todo terreno preso dentro de uma gaiola. O Komiak pode chegar até 41 km por hora, enfrentando neve, lama e sujeira no processo. Ele foi inventado por um engenheiro chamado Eduard Lusianin, que usou o motor de uma motoneta chinesa, as esteiras de um snowmobile Buren e uma bateria de 12 volts para montar o veículo. O veículo todo terreno, feito de retalhos, pode parecer um pouco improvisado, mas ele também vem com um machado, uma serra, uma bússola, uma lanterna, uma térmica e uma corda. Todas as ferramentas que você precisa para sobreviver se o veículo quebrar no deserto russo. O Komiak é bem incrível, embora Edward tenha que fazer algumas concessões quando se trata do design do veículo. O que é mais significante, tecnicamente o veículo não tem direção. Para virar o hamster, o motorista tem que pressionar o pé contra o chão ou tratar o veículo que nem um skate, movendo o peso para cortar a lama. Para um motorista inexperiente, a falta de direção torna o Komiak um pouco perigoso, mas Edward mostra que um pouco de prática leva à perfeição, sendo capaz de dirigir com facilidade. Só é bom evitar curva fechada. Mergulho na lama. Vamos continuar na Rússia dando uma volta em um dos veículos militares mais extremos do país, o Vityaz DT-30. O DT-30 é um transportador, um tipo de veículo projetado para transportar equipamentos pesados e armas por terrenos difíceis e condições climáticas extremas. O veículo pode carregar até 30 toneladas de equipamento por areia, neve e pântanos, com seu poderoso motor de 710 cavalos de potência e sistema de 4 esteiras rasgando qualquer coisa que fique em seu caminho. O Vityaz não é totalmente anfíbio, mas pode facilmente dirigir em água profunda, com sua frente curvada e grande distância do solo, mantendo a janela de visualização limpa, enquanto as gigantes esteiras do veículo se movem pelo leito do rio. A entrada de ar e escapamento do motor do Vityaz também ficam no topo do veículo, impedindo que o motor seja inundado de água e mantendo o oxigênio entrando enquanto ele rasga pântanos encharcados de água. O veículo foi desenvolvido pela primeira vez pela União Soviética durante a Guerra Fria, mas hoje em dia vários DT-30s foram comprados por membros do público e alguns civis os têm customizado com recursos extras. Alguns proprietários equiparam os veículos com pequenos guindastes, permitindo que eles desenterrem manualmente o veículo se ele ficar preso. Isso é bem incrível, mas eu não consigo imaginar que os guindastes sejam usados com muita frequência. Afinal, é preciso muita coisa para que um desses aí fique preso na lama. Palácio do Polo Norte. Vamos sair do campo de batalha e conhecer um veículo todo-terreno projetado exclusivamente para expedições a uma das regiões mais inóspitas do mundo, o Polo Norte. O Burlak é um veículo de expedição russo projetado para uso no Polo Norte, com várias características que permitem a uma equipe de 8 pessoas viajar pelo Ártico. O veículo é sustentado por 6 rodas gigantes, com aderência suficiente para levá-lo por colinas nevadas e campos de gelo. Apesar de pesar mais de 4 toneladas, o chassi selado do Burlak é surpreendente
surpreendentemente flutuante, e a hélice do veículo permite que ele viaje pela água que nem um barco, movendo-se facilmente de um bloco de gelo para outro. Com temperaturas de inverno caindo para menos 40 graus, o Polo Norte não é exatamente acolhedor, mas o Burlac é construído como uma casa completa, contendo um chuveiro, uma cozinha e camas. Cientistas podem viver dentro do Burlac por meses seguidos, e se o veículo quebrar, suas peças são especificamente projetadas para reparo e manutenção fáceis. O Polo Norte geralmente é muito frio para um motorista sair do veículo e fazer reparos com uma chave inglesa, então o Burlac permite acessar o motor do veículo de dentro. Tudo isso resulta em um veículo de expedição inovador, que pode transformar uma jornada perigosa pelo Ártico em uma viagem